Vinheta, por favor. Programa de hoje, o economista, diplomata e escritor que já foi presidente do BRICS. Lá vem ele discutir de novo. Perdizes para o mundo. Os países estão fazendo de tudo para fortalecer o seu mercado de capitais e particularmente a sua bolsa de valores. Nós estamos fazendo isso? Não dá intimidade. Marcos Troijo. Como é que pronuncia o seu sobrenome? Troijo. Troijo. Pronto. Troijo. Roma. Troijo também. Ele falou Troio. Troio. O Zuzu. O Zuzu que, mano. É um sobrenome muito diferente. Quer dizer, esse sobrenome provavelmente é uma variação daquele nome espanhol Trujillo. Meu avô era um imigrante, ele chegou aqui, perguntaram para ele como é que você chama, ele falou Trujillo, e colocaram qualquer coisa. Igual o baixista do Metallica. Você sabe que eu tinha um amigo meu que chamava Scribe. O nome dele era Scribe porque ele chegou para identificar o nome dele. Você chegava lá. Ele falou Scribe Brasil da Serra. O nome dele ele chamava Scribe. Chamava Maravilhoso. Escreve. Ele chamava Escreve. Maravilhoso. Essas coisas existem muito aqui no Brasil. Esses nomes, os nomes esquisitos, os caras chamavam Scribe. Seu Scribe. Seu Scribe. É um bonito nome. Scribe! Deixa eu falar sério com você, Marcos. O nosso querido Gueré, ele tem a pergunta para você que você achou interessante que a gente falou na reunião antes aqui. Sim. Na verdade, a pergunta é contextualizar o BRICS da sua gestão com a gestão atual e principalmente dar uma pincelada política na entrada desses novos países no BRICS. Se é realmente assim voltado para um lance mais econômico ou um lance mais político, organizacional da coisa. Olha, esse negócio de BRICS começou em 2001, não é algo novo, né? Nós estamos indo para o 24º, 25º ano de BRICS. E começou porque tinha no Goldman Sachs um banco... Começou em Wall Street, né? Sim, começou em Wall Street. Você tem um economista chamado Jim O'Neill, o sujeito estava olhando a bola de cristal, estava dizendo o seguinte, bom, chegar a 2030, quais são as novas economias emergentes que vão abocanhar fatias cada vez maiores da renda mundial? Então ele falou, tem Brasil, tem Rússia, tem China. Então ele falou, cada vez mais esses caras aqui vão ter um pedaço maior. Eu acho que ele acertou muito em relação à China e Índia. E não acertou tanto em relação à Rússia e Brasil. Mas aí, enfim, mais para o final, isso é 2001, né? Mais para o final daquela década, esses 4 países começaram a se reunir em nível de ministro de Relações Exteriores, ministro de Finanças, chefes de governo, convidaram também um país para representar o continente africano, que é a África do Sul. A África do Sul que já tem uma economia que é mais ou menos umas 47 vezes menor do que a economia da China. Enfim, colocaram lá a África do Sul. E aí começar um processo de debate sobre como é que vai ser o futuro da sustentabilidade, como é que você aumenta recursos para investir em infraestrutura. Criaram um banco, né, do qual eu fui presidente. Então, aquela primeira parte sobre o futuro da economia global eu chamo de BRICS 1.0. Essa segunda, né, em que os caras se reúnem, criaram um banco, BRICS 2.0. Agora, desde a cúpula da África do Sul de 2 anos, enfim, de quase 2 anos atrás, 2023, eles mudaram muito, né, a orientação. Quer dizer, por exemplo, quando eu estava no banco, a minha ideia é de que os BRICS eram uma espécie de série A, né, uma elite das economias emergentes. Né? Agora, de lá para cá, colocaram a Etiópia, Irã, que é um país que tem o quê? $1.500, $1.600 de renda per capita. O Irã, que é um dos países mais sancionados do mundo. Né? Quer dizer, mudou bastante. Então, assim, para frente... Você acha que virou político? Eu acho que sempre é político, né? Mas pelo menos você tinha uma coisa importante. Então, mas no começo não era econômico, né? No começo... A ideia era a economia do terceiro mundo, vamos chamar assim, né? As economias emergentes, né? Porque é o seguinte, as economias emergentes são muito importantes na definição da demanda mundial. Pra você ter uma ideia, Emílio, em 2001, né? Tudo aquilo que o Brasil exportava para a China, somado a tudo aquilo que o Brasil importava para a China, dava $1 bilhão por ano. Hoje, tudo aquilo que o Brasil exporta para a China, tudo aquilo que o Brasil importa para a China, dá $1 bilhão a cada 52 horas. Caramba. Então, quando esses caras crescem... Né? Sim. Pega o caso da Índia, por exemplo. Né? A Índia está crescendo 7% ao ano. Os matemáticos nos ensinam uma fórmula mágica chamada regra dos 70. Né? Ou seja, quanto tempo demora para um país dobrar a sua renda per capita? Então, 70 dividido pela taxa de crescimento anual da Índia, 7 dá 10. Então, 10 anos a Índia vai dobrar a sua renda per capita.
patamar de renda per capita da Índia é baixo, é 3 mil dólares hoje. Se você pula de 3 para 6 mil dólares, sabe o que os indianos fazem com essa renda incremental? Eles comem mais, eles enchem a pança, é uma revolução calórica. Em seguida, eles comem melhor, é uma revolução nutricional. Qual é o país do mundo que tem a grande possibilidade de fornecer alimentos para essa galera toda? É o Brasil. Por isso que esse mundo que a gente está vivendo agora é um mundo muito perigoso, muito arriscado, curiosamente traz boas oportunidades para o Brasil. Você fala do Trump, o mundo do Trump, esse esquema dele, que ele bolou? Não é só por causa dele, Emílio, né? Aliás, você sabe que os economistas, eles dividem a ciência deles em microeconomia, né, que é o foco no produtor, no consumidor, no empresário, e a macroeconomia, que são os grandes agregados econômicos. Essa tal de geopolítica ficou tão importante para nós que já é hora da gente dizer que existem fenômenos microgeopolíticos, que são aqueles que duram 4 ou 5 anos. Então, por exemplo, a atual presidência dos Estados Unidos é talvez o mais importante evento microgeopolítico do mundo. E você tem eventos macrogeopolíticos, que são aqueles que duram uma geração, 20, 25 anos. Então, por exemplo, isso está acontecendo porque o mundo está crescendo populacionalmente. Nos próximos 25 anos, nós vamos agregar 2 bilhões de pessoas a mais ao mundo. Os países que mais contribuem cada vez mais, né, para a formação da demanda global são China, Índia... tudo lá naquela região, só naquela região, né? O resto está... O Brasil... Você tem os Estados Unidos muito forte ainda. Muito forte. Então, mas você fala forte de grana. Eu digo de população. O Brasil, 2040, vai diminuir a população. E 2040 é logo. É logo. A população é mais ou menos o seguinte, Emílio. Hoje, no mundo, tem 193 países. Nos próximos 25 anos, a população cai em 184. Você vai ter aumento populacional em 9. No entanto, vai ser um aumento populacional tão robusto que nesses 25 anos a gente pula dos atuais 8 bilhões de pessoas para 10 bilhões de pessoas em 2050. Tudo naquela região lá do... China. Perdão. China vai cair. Índia, Vietnã... Paquistão, Indonésia. Sudeste asiático. Muito provavelmente nós teremos aumento populacional nos Estados Unidos, também por conta do fluxo migratório. E os outros 5 países são da África subsaariana. Nigéria, Etiópia, Congo, Uganda e... não me lembro outro. Mas, de qualquer maneira, são 2 bilhões de pessoas a mais. Então, quando a renda per capita desses caras sobe, tem aumento por demanda por comida, por variedade energética, por formação de capital para a economia verde. São todas áreas em que o Brasil tem uma grande chance. Troiro, uma coisa que a gente fala bastante aqui no programa são as ações do Trump. Esquece o Brasil nessa história. Assim. O que o Trump está fazendo? Ele está com uma política protecionista e está criando, de certa forma, blocos. E até algumas declarações dele, ele fala assim, ou está comigo ou está contra mim. Ele manifestou esses dias uma tarifa contra a União Europeia, depois daquelas tarifas contra a China. Para o mundo como um todo. Como que você vê isso? É natural, assim? E aí eu acho que num segundo momento a gente está no outro lado, né? A gente está mais aliado politicamente, economicamente, ao bloco do BRICS, né? Eu queria a sua análise. Eu acho, Sami, que tem 3 coisas que ele está fazendo, né? E eu chamo esse conjunto de 3 coisas de trampulência, né? Quer dizer, brincando um pouco com o termo turbulência. Ele está dando uma chacoalhada na Organização Mundial do Comércio. Sim. Falando assim, aqui vocês não... Saiu da Organização Mundial da Saúde. Arrumou brigas com os seus 2 vizinhos e sócios, né, o Canadá e o México. Está aí num arranca-rabo terrível com a União Europeia. Impôs uma série de tarifas sobre tarifas em relação à China. Distribuiu alegria para todo mundo. Aliás, naquele 2 de abril, quando ele implementa a tal política de comércio justo e recíproco, até para países como Bangladesh, que é um país ainda muito pobre, tem lá 10%. Tarifas terríveis, né? O Brasil é um dos que foi alocado o menor patamar de tarifas. 10%. Que também não é um grande mérito nosso, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue ter superávit comercial com a China e consegue ter déficit comercial com os Estados Unidos. Quer dizer, a gente vende muito pouco para os Estados Unidos. Agora, ele está fazendo uma reforma de corte de impostos, desburocratização, simplificação de empresas, que é importante, que é interessante. O Bernard Arnault, por exemplo, que é o homem mais rico da Europa, voltou dos Estados Unidos depois da posse fascinado com essa dinâmica de simplificação da vida do empreendedor. Agora, em termos de política comercial e política industrial, ele está super protecionista e eu acho que vai machucar os Estados Unidos, mais do que fazer bem. Porque, veja, vamos supor que você seja uma empresa como a Nike, tá?
Você estava falando dos anos 80, né? Eu estava assistindo antes, você comentando que a gente sonhava que tinha um mundo melhor. Você lembra disso, né? Pô, a gente acreditava que a ONU ia ser um grande negócio, tudo isso ficou mais distante. Mas, Emílio, nos anos 80, o pessoal da Nike está olhando a China, vê um grande estoque de força de trabalho barata, distribui uma parte importante da sua capacidade fabril para a China. O que aconteceu com a China nesses últimos 12 anos, né? Desde que o Xi Jinping mais ou menos chegou no poder? A curva dos salários cresce mais na China do que a economia chinesa. Porque eles também estão querendo ficar menos dependentes de exportações e mais dependentes no consumo interno. Subiu a renda do chinês, o que acontece com aqueles setores da economia que ainda são muito dependentes da força de trabalho? Fica mais caro. O que a Nike fez? Monta uma planta na Índia, monta uma planta na Tailândia, no Vietnã, centro de distribuição em Marrocos, uma outra no México. Pô, eles fizeram um esforço grande para montar essa rede agora. Se de repente uma empresa como a Nike tem que remontar todas essas atividades nos Estados Unidos, que tem carência de força de trabalho, salários altíssimos, eles vão ter que fazer um esforço de caixa tão grande que vai machucar a performance deles na Bolsa de Valores, vai machucar dividendos a pagar. E nenhum país tem tantas empresas multinacionais como os Estados Unidos. Então, enfim, eu duvido um pouco da eficácia dessa estratégia, Sami. Meu querido Alan Gani, eu vou fazer um break agora só para a rede. Papo tá muito bom. Aqui a gente continua um papo com o Marcos aqui, coloca as redes sociais aí para você seguir. Eu vou fazer o break só para a Rede Rádio, mas a gente continua nas plataformas. Aliás, muito obrigado pela sua audiência. Vai lá, Reginaldinho. Manda lá. Truirro, boa tarde. O Banco dos BRICS, ele fomenta crédito basicamente para atividade empresarial ou que desenvolva o país, infraestrutura, se eu não estou enganado. Até que ponto o presidente ele tem influência nessas decisões? Porque agora é a ex-presidente Dilma. Ou seja, até que ponto ela pode fomentar este crédito sem um critério técnico e mais um critério político para determinado país? Veja lá, o Banco dos BRICS tem no seu estatuto o investimento em infraestrutura, ou seja, o apoio e financiamento de infraestrutura, então energia fotovoltaica, energia eólica, combate a enchentes, saneamento, essas são as atividades, e temas de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, não é isso? O banco foi criado em 2014. Eu fui presidente do conselho do banco antes de ser o presidente executivo. Então, da criação do banco até nós chegarmos, né, enfim, eu era da equipe do ministro Paulo Guedes, o banco tinha aprovado 600 milhões de dólares para o Brasil. Durante o período que a gente ficou lá, esse investimento foi multiplicado por 9, 5,4 bilhões. De lá para cá, eu sinceramente não tenho acompanhado muito, já faz mais de 2 anos que eu pedi demissão. Agora, por que você saiu? Quando terminou o segundo turno aqui, Emílio, chega uma nova administração no Brasil, né? E o representante do Brasil no banco, né, no conselho de diretores ou no conselho de governadores, são representantes do Ministério das Finanças ou da Fazenda. No nosso caso, quando o ministro era o Paulo Guedes, era o Ministério da Economia. Quando chegou essa nova administração, eu tive uma conversa com eles. Eles têm outras prioridades, eles têm outras visões de mundo. Né? Mas você não acha que tinha que ser política de Estado mesmo? De estar no BRICS, não ser cada governo agir de uma maneira. Isso que é o problema, porque fica 4 anos, 4 anos muda tudo. Qual que era a nossa filosofia, né? Quer dizer, nós vamos utilizar o banco como um músico numa orquestra. Então você tem esse músico aqui, você tem o Banco Mundial, tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, quer dizer, você tem uma família de instituições multilaterais que financiam o Brasil. Então o que a gente quer? Mobilizar capital de qualidade de longo prazo para melhorar a infraestrutura do Brasil. Isso é o que a gente tentou fazer. Agora, essas coisas de sul global, sul contra o norte, uma visão mais ideológica, não cabe numa instituição que é financeira e que, enfim, as pessoas têm responsabilidade fiduciária. Dinheiro, né? Banco, né? Banco não tem esse... Enfim, eu vi assim, por alto, que mais recentemente eles tentaram, enfim, a Argentina queria recursos do banco, a Argentina nem é país membro, isso antes, durante do governo Milei. Você tem conversas com Venezuela, com Irã, enfim, coisas que não aconteceram durante o período que eu estava lá. Né? Então, assim, uma visão de mundo muito diferente da que a gente tinha, muito diferente. Ô Marcos, e qual é o panorama que você vê econômico aqui no Brasil? Como a gente falou aqui, né, o Brasil é sempre o país do futuro que não chega. Qual é o nosso panorama econômico? A gente precisa se
começar a ficar preocupado ou as coisas ainda podem melhorar? Sabe aquele jogo do cabo de guerra, né? Que você tem uma corda, né? Tem uns caras que puxam a corda para um lado e tem os caras que puxam a corda para outro. O que tem puxando o Brasil para o lado certo, né? Você está vindo aí de um período razoavelmente longo, né, para a história econômica brasileira, de muita reforma, que é esse período do presidente Temer e do presidente Bolsonaro. Os anos do presidente, os anos de gestão econômica do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, foram anos de grandes realizações. Sim. Certo? Aliás, Emílio, na física... E pouca gente fala, viu? Exato. Pouca gente fala. Na física, conforme você vai se distanciando de um objeto, ele vai ficando menor. Quanto mais a gente se distancia desse período 19 e 22, na minha opinião, mais a gestão do Paulo Guedes fica maior, né? Então você teve várias reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, marco do saneamento, essa parte internacional que ficava um pouco comigo, a gente avançou bastante, o Brasil se aproximou de se tornar membro da OCDE, tudo isso gera efeitos positivos. Aí você soma a esse legado, tem uma grande insegurança alimentar no mundo. Quem é um ator fundamental nesse jogo? Brasil. Tem uma grande insegurança energética no mundo. Quem é um ator fundamental? Brasil. Outra coisa, né? Faz 20 anos, Emílio, que aquele Thomas Friedman publicou um livro que muita gente leu chamado O Mundo é Plano. Lembra desse livro? Lembro. Pô, 20 anos atrás, a China estava crescendo 11% ao ano, 10% ao ano. Então você investir na China, boa ideia. A Rússia, né, maior país territorialmente do mundo, grande produtor de commodities, investir na Rússia, boa ideia. A União Europeia, naquela época, era maior como conjunto do que os Estados Unidos. Investir na União Europeia, boa ideia. Todos esses pontos brilhantes de 20 anos atrás, hoje estão piscando com a luz mais fraca. Lembra daquele joguinho do War? Sim. Né, que você tinha que conquistar um monte de território e tal? Quando você jogava Conquista ao Mundo, o jogo demorava o dia inteiro. Agora, quando você tinha um objetivo, ia mais rápido. Diminuiu o número de possíveis destinos de investimento no mundo. Então, tudo isso está puxando o Brasil para o lugar certo. Agora, nós temos um governo confuso, gastador, tem feito uma série de barberagens. A semana passada foi particularmente recheada delas, né? Por isso que eu acho que tem essa imagem do cabo de guerra, né? Algumas coisas indo muito bem. Então, mas você não acha que aí é o gabinete? Porque o Lula sempre colocou peças no gabinete dele, pensando politicamente. Sim. Então, vou colocar esse ministro aqui para ele ser candidato a Senado, esse vai ser governador ali. Ele sempre fez governo assim. Ele era o técnico do time. Com o Bolsonaro, a gente aprendeu a ter um Paulo Guedes, tem os caras que eram do ramo. Então, quando você ia entrevistar um ministro, ele entendia do negócio. Ele não era político, você não acha que foi isso também que... A gente percebe isso muito no exterior, Emílio, porque você vai, enfim, não só nas praças tradicionais, né, Londres, Nova York, etc., bem mesmo na Ásia, você tinha alguém que entendia da gramática, da fluência dos investimentos no Brasil. E essa é uma das razões pelas quais o Brasil, nos 2 últimos anos do presidente Bolsonaro, se tornou o 3º maior destino de investimento estrangeiro direto no mundo. E muitas das decisões de investimentos foram tomadas naquela época e elas vão acontecendo de forma seriada, então o negócio ainda está pingando hoje, gera um efeito positivo na economia. Eu acho que você tem toda a razão. O nível geral de meritocracia em estatais, na escolha de membros do gabinete, caiu, né, de 31 de dezembro de 2022 para cá. Claro, quer dizer, você vê o Paulo Guedes e você vê hoje outros ministros da pasta econômica, nós tivemos um declive, né? Mas você tem no Banco Central, por exemplo, eu não chamo de independência, mas um caminho para a independência, tentando aí isolar a instituição do momento político. Da mesma forma, a gente podia imaginar isso no BRICS, porque o trabalho tem uma parte técnica, que é você avaliar o que é melhor para o país, independentemente do partido A ou B do governo. Você acredita que se fosse ou prazos mais longos para o presidente ou ter essa blindagem seria melhor para o país, assim, não coincidente com o prazo da eleição presidencial? Aí é o seguinte, depende muito do teu ponto de partida, né? Por exemplo, você pode ver um banco de desenvolvimento e pensar, bom, para que ele serve? Ele serve para mobilizar capital de longo prazo para eu
combater a falta de saneamento nas grandes cidades, né? Ou então aumentar a malha ferroviária, né? O transporte, a mobilidade sustentável. Ele pode servir para essas coisas. Ou ele pode servir como uma espécie de plataforma, né? Um púlpito onde você faz discurso contra os males do mundo, dizendo que a culpa é dos Estados Unidos, que a culpa é dos europeus. Quer dizer, você utiliza isso mais. Você utiliza isso mais como plataforma política. Agora, que ninguém se engane, outros bancos tradicionais, mesmo o Fundo Monetário Internacional, todo mundo ali tem também uma motivação política. Aliás, o presidente Milei, da Argentina, soube jogar com isso muito bem, porque um dos principais problemas que ele tinha era a dívida externa argentina, muita dela de posse do Fundo Monetário Internacional. Por meio das boas relações que ele teve com o governo Trump, ele conseguiu um aumento dos prazos, nova injeção de recursos. A economia argentina entrou nos trilhos e, aparentemente, né, ele vai conseguir uma coisa inédita no nosso querido vizinho. Né? Mas, ô Marcos, você não acha que a gente, né, o Brasil, né? Porque se você pensar bem, o que nós queremos do Brasil? O que vai ser o Brasil, né? Porque o Brasil não tem assim uma diretriz. Mesmo a gente também não se define muito. A gente fala muito em transição energética, que eu acho que é uma coisa importante para o mundo e podia vender isso. Sim. Na própria medicina, o Brasil teria uma capacidade de ser um puta centro de medicina ferrado, porque tem o SUS, tem ligações do Brasil. Ele pode ser isso, o Brasil, né? Ele pode vender isso, mas o Brasil sempre fica nessa, né? Não sabe o que, ele não sabe o que. A gente também, eu sei, mas a gente fica no quase sempre. A gente também não sabe o que a gente quer. O que a gente quer do Brasil, né? Vou fazer uma proposta, uma coisa que a gente queira. Nós temos um nível de renda per capita parecido com o dos países da Europa Mediterrânea, tá certo? No espaço de uma geração. Isso significa 20 anos. Para chegar lá, você precisa dobrar a sua renda per capita, o que significa que você vai ter que crescer, na média, 3,5% ao ano. Este eu acho um objetivo legal. Nossa renda per capita é o quê? 10 mil dólares? 10, 11. 10 mil dólares que é a renda per capita do Brasil, é isso? É isso. Você quer chegar a 20, tem que chegar a 20, é isso? Eu quero chegar... Em 10 anos. Mas não chega. Ele tem que crescer 3, alguma coisa, a gente cresce 2 na média. Eu gostaria que nós chegássemos a 2045 com uma renda mais parecida do que a renda de Portugal, que a renda da Grécia, né? Ou seja, alguma coisa ali na vizinhança de 20, 25 mil dólares. Para isso a gente precisa crescer 3,5. Então é o seguinte, o que vai nos levar até esse objetivo? Esse tema das commodities que o Sami estava mencionando aqui, em geral é ruim. Curiosamente, nós estamos vivendo um momento hoje em que você vai poder formar grandes excedentes por conta das vendas, né, a esses países emergentes, Índia, Indonésia, Vietnã, China também, e utilizar esses recursos para fazer agregação de valor em diferentes setores da economia. Que, aliás, por exemplo, é o que os sauditas estão fazendo agora. Emílio, hoje um dos países que está mais na moda no mundo é a Arábia Saudita. Por quê? Por causa do petróleo? Bom, eles têm petróleo há décadas e décadas, mas é o que eles estão fazendo com o petróleo, ou seja, utilizando aqueles lugares onde eles têm grandes vantagens comparativas para os investimentos em robótica, em química fina, em novos materiais, em inteligência artificial. Aliás, o bicho para chupar energia, você viu? Criptomoedas e inteligência artificial, é um bebedor de energia maluco. Tá preocupado. Eu brigo com o Sami porque a inteligência artificial que ele vê, ele fica fazendo boneco. Ele gasta energia para fazer palhaçada. Põe a estátua aí, é uma Itaipu por dia. Não. O Google gastou 25 bilhões de litros d'água por ano para fazer essas brincadeirinhas que eles querem fazer. Qual é o país que tem as maiores reservas de água do mundo? O Brasil. Com a incidência de potencialidade de ter esses grandes data centers rodando com energia renovável. É o Brasil. Nós temos um pé nesse jogo também, se a gente quiser. O que nós estamos fazendo sobre isso? Nada. A gente sempre faz nada. Isso que é duro, né? Mas a gente tem uma chance grande. Mas qual é a chance? Qual que é o problema? Qual que é o grande entrave do Brasil? Se fosse atacar um problema, o que o senhor escolheria pro erro? Então, vamos lá, Alan. Onde é que teve milagre econômico nos últimos 70 anos? Na Alemanha e no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. Você teve um milagre econômico na China de 78 para cá, em Singapura dos anos 70 para cá, Coreia do Sul dos anos 70 para cá, Israel de 85 para cá, Espanha de 82 para cá. O Chile, em alguma medida, teve um milagre econômico, embora hoje o Uruguai tenha ultrapassado o Chile. O Chile está meio ruim no Chile, né? O Chile está zoado. Uma série de governos. Mas eles retrocederam em várias reformas. A reforma da Previdência do Chile foi excelente.
Mas aí começou a Mas dar é país problemas. pequeno também, né? Tem o quê? 7 milhões? Quanto tem o Não, acho Chile? que tem mais. Não. O Chile tem... Deixa eu ver aqui. A Argentina tem 3, pô. É o tamanho de Curitiba. É, o Chile não Porra, é Curitiba é maior que Viva o Uruguai. Curitiba. Não é? O que esses caras... Uruguai, Argentina tem bastante. Não, não. Uruguai tem 3,5. Uruguai é Chile, 3,5. Uruguai é O tamanho de Curitiba. 20 milhões, Chile. O que Chile, esses 20 caras, milhões? O que esses caras que se deram bem, que mudaram de andar, mudaram de patamar nesses últimos 70 anos fizeram? Cresceram por conta do comércio exterior. Lembra daquela coisa, é o crescimento que leva a exportações ou são as exportações que levam ao crescimento? Aqueles países que apostaram das exportações que levam ao crescimento, que são todos esses que eu mencionei, se deram melhor. Você exporta o quê? Aquilo onde você tem vantagem comparativa. Você simplesmente reinveste no negócio ou você poliniza, você vai multiplicando os seus investimentos para outros setores para agregar tecnologia e valor. Você faz isso. Tem outra coisa muito importante chamada o seguinte: apesar de você às vezes ter forças de direita ou de esquerda no poder, tem um negócio chamado boa governança, que é uma coisa que atravessa, né, diferentes modelos. Como, em alguns casos isso se fez em regime democrático, nos países que eu mencionei agora, outros num regime de oxigênio super rarefeito, super fechado, mas foram países bem administrados. Agora, você diria que o Brasil é um país bem administrado? Não. Não dá. Agora, alguns dos gestores do Brasil se contrataria para ser gestor da sua empresa ou trabalhar no setor privado. Então, quando essa pergunta falha, me parece que você tem um problema grave de gestão. É o nosso caso. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, que todo mundo fala desse negócio dos globalistas. Porque eles falam o seguinte, que existem os globalistas, que eles não querem que nós, esses países mais... marginalizados? Eles falam o seguinte, eles não querem que esses países cresçam, que a gente não tenha autonomia, não cresça para não ficar maior que eles. Entendi. Isso existe? No mundo, você que é o cara que foi lá do BRICS e tal, você que senta com os caras, Conhece você a sentou rapaziada. com o Putin, sentou com o Xi Jinping. Eu acho que não, Emílio, porque é o seguinte... Não existe isso. Ontem a Índia ultrapassou o Japão como quarta maior economia do mundo. Tá certo? O que aconteceu na China nesses últimos 30, 40 anos é um fenômeno de ultrapassagem importante. Não é porque a China é comunista ou porque ela tem um regime fechado, não é só por conta do dumping, tem muito dumping vindo da China, mas é porque os caras apontaram um rumo para eles, seguiram, os outros foram complacentes, os caras chegaram no lugar ao sol, hoje tem uma economia de 19 trilhões de dólares. A ONU, por exemplo, que muita gente acha que é o berço, né, o ninho dos globalistas, é uma instituição que tem um orçamento assim, um pouco maior do que do Corpo de Bombeiros de Nova York, ou da Polícia de Nova York, né? Tem um orçamento muito limitado. E tem outra, na grande maioria dos casos, aquilo que se gera ali não tem, digamos assim, jurisdição automática sobre aquilo. Ela não é um país soberano, a ONU é um clube de países. Você tem aquele Conselho de Segurança, né? Mesmo assim, eu vi que você estava comentando, não evitou que desde a criação dela nos anos 40, pipocassem guerras para tudo que é lado. Embora, nesse período, não tenha ocorrido guerras entre grandes potências, o que já é uma grande vantagem, né? Mas, de qualquer maneira, acho que não tem isso, não. Quer dizer, o discurso globalista, ele acaba consumindo muito mais a nossa energia por conta da agenda woke, né? Enfim, de nos colocar falsas prioridades, do que ser uma força efetiva, né? Para limitar o desenvolvimento desse. No mundo real não existe isso, é só na... Como o mundo real tem também o mundo das ideias e dos valores, existe. Agora, eu diria que não é um obstáculo intransponível para o desenvolvimento e para a emergência de quem quer que seja. Muito bem. Que aula, hein? Que aula, hein, produtor? Você pode fazer a última pergunta. A última pergunta. Até que ponto é possível utilizar o Banco dos BRICS para driblar o Banco Central aqui no Brasil com juros artificialmente baixos? Porque a gente percebe isso no BNDES e outros bancos estatais. Alan, se você pegar o Banco Mundial, mais o Banco Europeu de Desenvolvimento, mais o Banco Asiático, você pega todos esses bancos intergovernamentais, dá 5% das necessidades de investimento em infraestrutura no chamado mundo em desenvolvimento. Então, eles são atores pequenos no mundo das grandes carteiras dos bancos de investimentos, no mundo dos fundos soberanos, tá certo? Não vou dizer que não são atores importantes, porque eles acabam, às vezes, entrando numa ou noutra falha de mercado, eles geram um efeito multiplicador, mas, digamos assim, o Brasil não resolverá nenhum grande problema
de financiamento que ele tem, se valendo apenas dessas fontes. Muito bem. Marcos, pô, obrigado por você ter vindo. É um prazer. Baita aula. É um prazer. Foi uma aula aqui. Pô, obrigado. Deu uma aula. Se você me permitir, vou passar a rede social do Marcos aí, se puder passar aqui para nossa audiência poder acompanhar. Tá aí, ó, para vocês. O LinkedIn. O LinkedIn. O cara é sério, né? Não tem Instagram. Não faz dancinha no TikTok, que nem o Alan Gani. Pô, precisa fazer umas dancinhas no TikTok, pô. Negócio aqui que tá. Que é isso? Marcos. É o LinkedIn, tá aí, ó. Marcos Troirro, TROYJO. Obrigado. Ó, desinformação ali, ó. Tá vendo? Quem que me deu esse livro? Eu ganhei esse livro. Eu te dei, mas é o... Tá certinho. Desglobalização. Desglobalização. Ó, que eu publiquei antes dos britânicos decidirem sair da União Europeia e antes o Brexit e antes da eleição, antes da primeira eleição do presidente Trump. Boa. Boa. Pô, muito obrigado pelo papo aqui na programação da Jovem